Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, ou Shalom Adonai, né? A paz de Cristo. Eu agradeço mais uma vez aos irmãos, né? De todas as denominações que vêm acompanhando o canal, e principalmente aqueles que não são evangélicos e que vêm escutando a palavra de Deus, estudos bíblicos, né? E o irmãozinho aqui da cidade de Moeiro agradece. E você que não se inscreveu no canal, se quiser se inscrever, é só entrar no YouTube, colocar assim, irmão separado, Zito separado Limoeiro, porque tem vários Zitos, né? Então, aí você vai encontrar 119 trabalhos do Senhor, já entre pregações, 74 estudos bíblicos e alguns louvores, né? E para dar início ao trabalho de hoje, eu vou deixar aqui, eu vou louvar o hino aqui, vou deixar, é um hino de Feliciano Amaral, que ele já dorme no Senhor, que era pastor, que é A Cada Passo, que nos diz assim: a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que suba ao céu. Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não tenho label. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. E vou deixar para a nossa meditação ou reflexão aqui no livro de Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 43, que nos diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, os amados irmãos já estão percebendo que eu vou falar hoje sobre o paraíso, sobre o céu e também sobre o Hades do inferno. Eu escolhi aqui alguns versículos e esse é um deles, né? Quando ele diz assim, né? Paraíso, que significa o céu, né? É onde nós pretendemos morar com Deus por toda a eternidade, não é? E como está escrito aqui, aqui em Lucas 23 e versículo 43, diz justamente assim: a morada de Deus, dos anjos e dos salvos, né? Lucas 23, 43, exatamente como eu disse. E disse Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi aquela passagem que Jesus estava na cruz, o qual lá tinha dois ladrões, e um deles zombava de Cristo: se tu és o Filho de Deus, tira nós dessa situação daqui, não é? E todo aquele sofrimento de Jesus ali, e o outro não, o outro ladrão, que muitas pessoas dizem que é um ladrão bom, e aqui a gente sabe que ladrão é ladrão, não existe ladrão bom nem ruim não, mas existiu aquele lá que estava entre o meio, Jesus no meio e ele ao lado. Um deles se arrependeu dos seus feitos e disse: Senhor, quando tu estiveres no reino do teu Pai, lembra-te de mim
Por isso que Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E sabemos também aqui que aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo, capítulo 12, e o versículo 3 e 4, diz assim, e sei que o tal homem, versículo 3, sei que tal homem, se no corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefável que o homem não é lícito falar. Então, realmente, né? Quem poderia falar isso, que poderia estar ali ao lado dele, no céu, era Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Por isso que aqui em 2 Coríntios também relata isso daqui e sobre o paraíso. E sabemos ali que quando Jesus disse ao ladrão ali na cruz, né, a um homem que era cheio de pecado e de muitas coisas erradas, estavam ali porque mereciam, Jesus não disse a ele, amanhã tu estarás comigo no paraíso, ou depois de amanhã, semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem. Não. Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo e com meu Pai no paraíso. E a gente ainda está falando aqui também dessas coisas. Mas, se a gente quiser morar no paraíso, nós devemos nos preparar para isso. E no Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo 2 e 3 diz assim, no versículo 2 diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Versículo 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Exatamente. Todo aquele que fizer a vontade de Jesus e de Deus aqui na terra, conforme diz esses dois versículos aqui no Evangelho de João, não é? Então, Jesus disse que ia preparar lugar ali, ia preparar lugar para as pessoas. Todo aquele que estivesse fazendo a vontade dele e do Pai aqui na terra, que estiver fazendo, então ele voltará pela segunda e última vez para vir buscar a igreja que somos nós. E ele vai vir ataviado como noivo. Quando Deus mandar soar as trombetas do alto dos céus e dar sinal para a segunda e última vinda de Jesus para vir buscar aqui os santos, na maneira que vai, mas não santo que é separado do mundo, aqueles que estão fazendo a vontade dele e do Pai aqui na terra. Então, por isso que ele disse que voltaria pela segunda vez, ia lá preparar lugar. Todo aquele que fizer a vontade dele, então, e do Pai, ele voltará pela segunda vez e última vez, não é? Para vir buscar os seus, tanto os que dormem no Senhor, como aqueles também que ficarem aqui, né? Os que dormem no Senhor, ou estão lá enterrados, os seus corpos, né? São os primeiros a serem levados, né, para o ar, para poder ir morar com Jesus. Mas sabemos aqui que é só aquele que fizer a vontade de Deus, né? Porque ainda vai separar o trigo do joio, o joio do trigo, e também na palavra da gente que nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabemos também que diz na palavra que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E sabemos aqui, você quer alcançar o paraíso? Quem é que não quer alcançar o paraíso? Para morar nos céus, porque ninguém quer morar no inferno. Quem é que não quer alcançar o paraíso para morar no céu por toda a eternidade? Então, no Evangelho de João, né, diz assim, e disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vê o Pai senão por mim. Então, realmente, não há outro caminho. O caminho é esse. É esse que Jesus diz lá no Evangelho de João, 14, versículo 6. É o único caminho. É esse. É procurar a Jesus, né? Para se libertar e ser salvo através da sua pessoa. Porque nós aqui, como aceitamos Jesus, nós nos libertamos dos nossos pecados, né? E esperamos um dia ir morar lá no paraíso com Ele, né? Na volta dele. Mas para isso, nós temos que passar ainda por 3 processos, que é o de renovação, quando a gente aceita Cristo. Depois vem o segundo processo, que é o processo de comunhão com Cristo e com o nosso Deus. Se você não estiver em comunhão, não vai adiantar nada. E o último é o de santificação, que na palavra está escrito: se és santo, te santifica cada vez mais. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém vai chegar ou alcançar a santidade de Jesus, que Ele foi o único Filho de Deus que veio aqui sem pecado e voltou para o Pai sem pecado, sem mácula nenhuma. Do mesmo jeito que Ele voltou, que Ele veio, Ele também voltou para o Pai. E diz aqui ainda, na epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só homem e porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, esse versículo aqui na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz exatamente assim: porque há um só Deus verdadeiro, só Deus verdadeiro, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Sabemos disso. Mais uma vez, aqui sabemos que aqui só vai ter um jeito também de subir, porque Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador e o nosso libertador, não é? Aqui no livro também de Apocalipse, ou Revelação, em outras denominações, no livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 14, nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Exatamente. Só vai entrar lá no paraíso dos céus aquele que fizer toda a vontade de Deus e de Jesus aqui, que é levar a palavra do Senhor, né? Evangelizar, orar, também visitar as pessoas que precisam, honrar os mandamentos. São esses. E tem que estar com as suas vestes brancas, na maneira de falar, lavadas no sangue do Cordeiro, e é Jesus Cristo. Porque lá não entra nada contaminado, nem com roupa suja, nem com roupa com noda de banana, como a gente vê por aí. Não. Ou está com a vestidura lavada no sangue do Cordeiro, ou não vai subir, porque tem que fazer a vontade de Cristo Jesus. E também aqui em Apocalipse 21 e o versículo 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, o seu noivo. Exatamente o que eu disse, né? Aqui, em João, Apocalipse e João falando, o apóstolo João, não João Batista, aquele João de Patmos, um dos que foi discípulo de Jesus, que foi o último a morrer, não com morte trágica, mas por velhice, que colocaram ele lá na ilha de Patmos, mas ele ali não se calou, e ainda através de uma revelação de Cristo, do nosso Deus, ele veio a fazer esse livro, que se chama Apocalipse, ou Revelação. E Apocalipse 21, 2 diz assim: como eu disse, e eu vi uma santa cidade, a nova Jerusalém. É a nova Jerusalém celestial, a qual Deus está preparando com Jesus. Não é uma cidade aqui na terra, é a cidade que a gente vai morar nos céus. Não sabemos qual é o céu, que diz que Deus está no terceiro céu. Não sabemos, vamos ficar junto de Deus, assim, no terceiro céu, no segundo, no primeiro, mas sabemos que vamos receber um corpo transformado,
em forma de anjo, não sei, mas um corpo transformado, não esse corpo carnal, que é um corpo cheio de defeitos e de pecados, não, mas é um pouco santificado, diferenciado deste daqui, que na palavra está escrito que Deus vai apagar tudo da nossa mente, que aqui a gente, como diz Apocalipse, aqui no capítulo 21 também diz aqui que a gente não vai ter mais choro, não vai ter mais alegria, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais fome nem pestilência, nada. Todas essas coisas vão ser passadas, mas só não passa, irmãos, só não vai passar a palavra de Deus. Essa permanece viva e eficaz, né? É a mesma palavra de ontem, de hoje e de eternamente. Alguns irmãos levam a palavra que eu estou trazendo aqui de uma maneira diferente, mas só que é a mesma palavra, de uma forma diferente. Também, aqui está dizendo que a igreja vai vir como Jesus vai vir como o noivo, para buscar a igreja. Nós somos a noiva, a igreja somos nós, que somos servos de Deus. E sabemos que ele vai vir pela segunda e última vez, vai vir buscar a igreja, a noiva, a única igreja unificada, a única igreja que vai existir, a igreja, como só a igreja, é unificada e única, que ele vai vir buscar. São os seus, são os que Deus escolheu, na sua mão, escolheu para servir a ele por toda a eternidade. Mas é todo aquele que quer fazer a vontade de Deus. Mas muitos não querem, porque mesmo tem muitos evangélicos, amados irmãos, sabemos disso. Mas, como eu disse, tem muitos ainda que estão separados de Cristo, que estão, por algum motivo, pecaram, estão desviados das igrejas, as igrejas são normais das denominações, e esses têm que ficar apercebidos e voltar o mais breve possível, né, para se reconciliar com a igreja e principalmente voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus, mas de coração, e que deixe de novo seus pecados para trás, porque o homem aquele é falho, nós somos feitos de carne, nós somos falhos, e podemos cair a qualquer momento, porque o inimigo está como um leão aí, nos rondando a ponto de nos dragar todos os dias, e a gente tem que perseverar e orar até o fim, orar e perseverar até o fim, para poder ganhar a coroa da vida, que é as moradias celestiais, morar com todo Deus e com Jesus por toda a eternidade. E aqui está dizendo, para todo tipo de cada pecado, tem jeito? Aí, tem sim. Todos os tipos de pecado tem jeito. Menos um, amados irmãos. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, para esse não tem jeito. Ele já está condenado, porque está blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor. Esse pecado não tem jeito. Mas os outros, que são pecados mundanos aí na vida mundana, que as pessoas procuram mais os seus desejos carnais, de que os desejos espirituais, que é a verdade, esse não vai ter. Esse ainda tem jeito, esse pecado. É se converter dos seus maus caminhos e aceitar a Cristo como seu libertador e salvador. E diz aqui, e delitos cometidos pelo homem. Tem jeito? Tem. Há só um jeito, aceitando a Cristo Jesus como libertador e salvador das suas vidas e seguir uma nova vida, porque você vai deixar o velho homem para trás e se tornar numa nova criatura, exatamente. A partir do momento que você aceita Jesus, ali é a regeneração. Você está aceitando a Cristo como seu libertador e salvador. Ali você está começando vai começar a tomar leite bem ralinho, como uma criança estivesse sendo amamentado por uma mãe, um leite ralo. Depois que você tiver um certo conhecimento, os irmãos vão ensinando, o pastor vai ensinando, vai aprendendo a palavra, aí você já passa para outro estágio, que é em comunhão, né? E sabemos que quando você está em comunhão, tem que ser batizado, para poder ter essa ordenança dada por Deus, porque Jesus, ele se fez simples e humilde, como quando ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, aquele que pregava lá no deserto e comia mel silvestre e gafanhotos.
e a maneira que ele pregava naquele tempo era muito rude. E ele dizia assim, raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados, porque o Messias está próximo de vir, está perto de vir, para que eu não mais batize vocês, mas vocês vão ser batizados através do Espírito Santo de Deus, né? Como os pastores, até outras denominações assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali morre o homem e surge uma nova pessoa. E sabemos também que nessa parte, principalmente a parte espiritual, você vai ter o privilégio do seu nome. Está escrito no livro da vida, o livro de Deus, e vai passar a ganhar o bilhete para morar por toda a eternidade com Cristo e com o Pai Celestial por toda a eternidade. Então nós sabemos que a gente vai morar por toda a eternidade com Deus, que é o nosso Pai, e com Cristo por toda a eternidade, se a gente fizer a vontade dele. E aqui, meus amados irmãos, existe, né? Aqui, eu falei do céu, falei sobre o paraíso, sobre as moradias celestiais, aquilo que nós temos que alcançar, perseverar até o fim, orar para ganhar esse bilhete, esse acesso a morar com Deus e com Jesus por toda a eternidade. Mas tem o inferno, também tem. Os que não querem o céu, preferem o inferno. E é verdade. Está escrito em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Exatamente. Aquele que não tivesse o nome escrito no livro da vida, no livro de Deus lá em cima, esse, porém, está cortado para morar com Deus por toda a eternidade, porque Deus vai vir como juiz no dia do juízo final, quando Jesus voltar pela segunda e última vez. Ele vai julgar o povo. É ele que vai julgar. E diz que nem ele, é a própria palavra que julga o homem. É a própria palavra. São o que ele fez aqui na terra, né? Sua palavra. Porque tudo que sai da nossa boca, o de bom ou de mal, o que a gente fez de bem ou de mal aqui, um dia teremos que prestar conta a Deus lá e a Jesus, quando ele soar as trombetas e mandar Jesus pela última e segunda vez, quando raiar nas nuvens. E ainda tem escrito aqui em Apocalipse 21:8, que nos diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e aos fornicadores, adúlteros, também os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. Isso tudo são pecados, mas que é a segunda morte. Se ele não aceitar Cristo, tem a morte carnal, mas a segunda morte é espiritual. Vai morar por toda a eternidade, lá no Hades, no fogo, lá no inferno. E quando passar 1000 anos, virá mais 9000 anos. E esse fogo nunca vai acabar, irmão. Eu espero que vocês, que ainda não aceitaram a Cristo, entendam de uma vez que existe o céu e o inferno, que existe o bem e o mal. E outro versículo aqui, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são também prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Pode acrescentar mais aqui: ladrões, estrupadores, assassinos, criminosos. Juntar com esses outros pecados aqui que está escrito também em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Qual também está aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, 19. Se juntar todos esses pecados, não cobiçar a mulher do próximo, tudo isso é pecado. Não cobiçar nem um jumento, nem uma galinha do próximo. Quanto mais esse pecado. Mas para tudo isso aqui tem jeito, como eu disse, tem. Desde que o homem volte atrás, não é? E reveja seus atos, seus pecados, e venha fazer a vontade de Deus e de Jesus aqui na terra. Dê um passo para Cristo hoje, né? Em nome de Jesus, para dar um passo para Cristo, é deixar o velho homem para trás, como eu disse, e se tornar um novo homem. E aqui, no versículo 21 também, versículo 21 de
de Gálatas, no capítulo 5, diz assim: tem ainda invejas, homicídios, bebidices, glutonarias e coisas semelhantes a essas coisas. Que cometem tais coisas, esses não herdará o reino do céu. Então aqui, vocês veem, amados irmãos, é a diferença, e queridos ouvintes, a diferença entre o céu e o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. A pessoa se perde por si próprio, não é? Eles preferem mais o mundo, a vida mundana aí que aí está, que é o desejo da carne, a concupiscência dele nas coisas mundanas, de que preferir a Jesus, de que preferir a Deus, de que preferir o Espírito Santo de Deus, que é os três numa só pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a Trindade, e temos que respeitar, principalmente o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, como diz na palavra, que Deus disse que ia deixar um Consolador para nós, nas nossas horas difíceis, drásticas, né? Que Jesus disse que nesse mundo só tereis aflições, é nessas aflições, é na dificuldade da vida, no dia a dia, no dia a dia secular, que a gente chama, né? E também nas horas de angústia, de dor, quando morre um parente nosso, né? E muitos, às vezes o evangélico vai dormir no Senhor, mas muitos vão ser enterrados ali, porque não quis aceitar a verdade. Deixe mais para frente, porque tem pessoas que dizem, eu sou quase crente, eu estou quase subindo, eu estou quase aceitando a Jesus, mas não é assim. É do jeito que Jesus disse, né? E do jeito que Deus disse. Dê um passo para Cristo ainda hoje, para que você tenha direito a morar com Deus e Jesus por toda a vida eterna nos céus, e não vá preferir o inferno, que é o lugar que arde como fogo. Ninguém quer morar no inferno. Eu tenho certeza. Por isso que Deus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não vão ser todos que vão subir, não. Sabemos disso, porque muitos têm um coração mais endurecido do que o coração de Faraó. Deus tem amolecido muitos corações. E espero que até a segunda vinda de Jesus, muitos ainda dobrem os joelhos diante de Jesus. Sei que hoje tem uma festividade da minha denominação, sobre um grupo de adolescentes, né? E ali, que diante da palavra do Senhor, que o ministro for ministrar a palavra ali, que seja o pastor, alguém que colocarem para ministrar a palavra de Deus ali, que é o ministro da palavra, que almas ali no dia de hoje venham a render-se diante de Cristo Jesus. É um grupo chamado Eclésia de adolescentes, que é a festividade no dia de hoje, à noite. Que o nosso Deus abençoe esse culto à noite, todos os evangélicos que estão ali, principalmente aqueles que não são e que vão estar ali. Que almas se rendam aos pés do Senhor através da palavra de Deus e de Cristo Jesus. Porque na palavra está escrito lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa foi a palavra do irmãozito de hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.